Olá! Hoje o nosso assunto é alfabetização. Para quem faz qualquer concurso na área dos anos iniciais do ensino fundamental, essa é uma temática extremamente importante. A gente sabe que a gente tem um nó muito grande na alfabetização atualmente e a gente tem programas específicos do governo federal tentando, através da formação dos professores, relacionar a formação com os resultados que os alunos têm na alfabetização e tentando desfazer esse nó. Então, esse é um assunto que quem está buscando a sua vaga de professor para os anos iniciais do ensino fundamental, e muitas vezes até mesmo para a educação infantil, precisa conhecer, precisa saber um pouquinho. O que a gente vai discutir hoje aqui é sobre essa ideia, que é uma ideia de uma autora muito conhecida, a ideia da Magda Soares, que é uma ideia de reinventar a alfabetização. E se a gente fala de reinventar, obviamente, é porque inicialmente a gente tem que pensar que já houve um processo que precisa ser alterado para ser reinventado. Então, na realidade, a Magda, para quem, acho que todo mundo já conhece um pouquinho da Magda, mas vamos falar um pouquinho dela. Magda foi uma das grandes autoras responsáveis por uma discussão que é fundamental hoje na educação, e especialmente nos anos iniciais, quando a gente cuida dessa ideia da alfabetização, que é a discussão sobre o letramento. A ideia do letramento, a ideia da gente trazer para a criança os usos sociais da leitura e da escrita, é uma ideia que hoje se encontra presente em toda a discussão de alfabetização e que chega aqui ao Brasil tendo como porta-voz, uma das grandes autoras foi Magda Soares. A discussão de letramento não começa aqui no Brasil, ela chega aqui com um termo de literacy, que como não tem uma tradução específica, foi adaptado para essa palavra que a gente usa e ouve tão constantemente, que é letramento. Então, assim, ela vem discutindo essa ideia da alfabetização, ela tem alguns livros referentes a isso, ela é uma linguista e, portanto, ela olha para essa questão da alfabetização por um viés da linguística, pela ideia da linguística, por assim dizer, e ela vai, então, envolvida nessa perspectiva de alfabetização das crianças, discutindo não só as perspectivas das teorias que vêm chegando em cima da alfabetização, que vêm formulando suas ideias em cima da alfabetização, mas também em cima de todo o cenário atual de alfabetização, em cima de todo esse cenário do nó que a gente tem aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Lembrem sempre que uma ação principal do governo federal nos últimos 2, 3 anos, foi a criação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que é o PNAEC. O PNAEC é um pacto entre o governo federal e os municípios e estados que quiseram participar, envolvidos nessa perspectiva da avaliação. E ele aposta maciçamente na formação dos professores, justamente para tentar reverter esse cenário tão nefasto da alfabetização. Cabe a gente lembrar que, desde que o ensino fundamental ganhou a organização em 9 anos, e a gente está falando de 2006 para cá, que foi justamente quando isso aconteceu, estão frequentando as classes iniciais de alfabetização, ou seja, o primeiro ano de escolaridade, crianças, às vezes, com 5 anos de idade. E isso é uma grande preocupação, porque o processo de aprendizagem das crianças, ele muda muito de acordo com os seus interesses, de acordo com as suas possibilidades, de acordo com as suas experiências. E a ideia do ciclo de alfabetização, a ideia de você ampliar o ensino fundamental para 9 anos, foi justamente uma ideia de você oferecer às crianças mais possibilidades para que elas se relacionassem com o mundo da leitura, o mundo da escrita, ou seja, que elas tivessem mais experiências de letramento. Na realidade, nem sempre isso é o que acontece. Então, a gente precisa pensar nesses processos de alfabetização, pensar na prática pedagógica do professor, pensar nessa relação para poder escolher caminhos, possibilidades, trajetórias e, de fato, dar à criança a oportunidade de se alfabetizar. Então, a Magda vai dizendo que o acesso ao mundo da escrita
se faz basicamente por duas vias. Essas duas são, uma através do aprendizado da técnica. Para ela, a alfabetização envolve uma técnica, envolve um processo de codificação e de decodificação. Então você tem que, para isso, conseguir relacionar sons com letras, fonemas com grafemas, seja para codificar ou para decodificar. Envolve também aprender a segurar um lápis, aprender que se escreve de cima para baixo, aprender que se escreve da esquerda para a direita e assim por diante. Todas essas aprendizagens são aprendizagens que dizem respeito à técnica, ou às técnicas necessárias para que uma criança se alfabetize. É preciso a gente lembrar sempre que tanto a perspectiva da escrita, de como se segura um lápis, da utilização do caderno, da posição correta de um livro, são atributos culturais. É a nossa cultura quem determina que seja dessa forma. Se a gente for pensar em culturas no Oriente, a gente sabe que nem sempre a ideia de ler da esquerda para a direita está presente no mundo inteiro. Em algumas culturas você lê ao contrário, você lê da direita para a esquerda. Ao invés de você ler de cima para baixo, você lê de baixo para cima. Então, quem tem que ensinar essas coisas para as crianças é a escola. A escola tem essa função. E essa função está especificamente relacionada à questão da técnica da alfabetização. Muitas vezes a gente vê a criança que segura o lápis de forma equivocada, e isso você vê não só nos primeiros anos. Quem trabalha com crianças em outras séries, em séries mais adiantadas, ainda encontra até hoje, garanto, crianças que seguram o lápis assim, ó, tá dando para você notar? Assim, ou então que colocam o lápis aqui, ó, e escrevem nessa direção contrária. Na realidade, esses são equívocos que não foram revistos ou que não foram, de fato, encaminhados para seu caminho natural e normal e correto, logo nos primeiros anos de escolaridade. Então, toda essa técnica, ela é extremamente importante quando a gente fala de um projeto de alfabetização. Na realidade, a outra via consiste em desenvolver as práticas de uso dessa técnica. Não adianta aprender uma técnica se você não sabe utilizá-la, se você não sabe onde utilizá-la. E aí entra a nossa questão do letramento. Então, muita gente tem dúvida sobre a ideia de alfabetização e a ideia de letramento. Pensa sempre assim, quando a gente fala da alfabetização pura e simples, a gente está falando que existe um código e que existe uma técnica específica para a gente poder codificar e decodificar aquilo que está ali colocado. Então, a gente está falando de técnica, de uma perspectiva de escrita que exige alguns conhecimentos prévios. Agora, não dá para a gente pensar em conhecer uma técnica e não saber onde utilizá-la. Essa utilização é o que a gente fala de letramento. O letramento é exatamente a função social da leitura e da escrita, que a criança precisa conhecer. Muitas vezes não se dá muito valor às questões de letramento em alguns contextos, porque acha-se que é assim, a criança tem que aprender a ler e a escrever para depois ela saber onde ela vai usar. Mas na realidade, os usos sociais, eles estão presentes desde o momento em que essa criança está inserida no mundo da cultura escrita e da leitura. E para isso, a gente precisa que a criança reflita e pense sobre esses usos. Então, quando a gente chama a atenção, mostra para a criança as palavras, ela vai começando a relacionar com aquilo que ela já conhece, e ela vai percebendo esse movimento de que aquilo que eu falo, eu escrevo, e ela vai dando um significado para essas situações, é quando a gente vai estar, de fato, olhando para essa perspectiva do letramento. Não adianta a gente trabalhar só com a questão da técnica. Isso gera, muitas vezes, aquilo que a gente chama de analfabeto funcional. O que é um analfabeto funcional por esse viés? O analfabeto funcional é aquela criança que ela até decodifica aquilo que a gente coloca para ela, mas ela não entende o uso daquilo, ela não entende qual é a significação daquela situação, onde é que aquele código que ela acabou de decifrar encontra pontos de realidade ou encontra pontos de encontro com aquilo que é a experiência dela com a leitura e com a escrita. Então a gente vê crianças que você coloca lá uma palavra para ela ler,
E ela vai decodificando. Então, você, por exemplo, olha só um exemplo. A gente dá uma palavra para a criança, deixa eu colocar aqui. Eu dou uma palavra para a criança escrever, uma palavra básica. Então, vamos lá, vou pegar uma palavra tipo caneta, vamos lá. A gente oferece essa palavra para a criança. E essa criança, ela no seu processo de codificação e decodificação, ela consegue chegar aqui ao K, porque ela se apoia em alguma família silábica. K, Có, Cu. Então ela chega aqui e ela faz K, Có, Cu, K, K. Aí ela vai aqui, Ne. Novamente na família silábica, ela consegue algum auxílio. Então ela chega aqui, ó, na, né, ni, nó, nu. Bom, dependendo do lugar, ela vai ler na, né, dependendo de outros lugares, ela vai ler na, ne, né? Então, vamos lembrar que a gente tem algumas questões regionais aí. Mas partindo aqui da forma como eu falo, a gente vai falar que a criança vai ler na, né, ni, nó, nu. Então ela chega aqui, K, ela já descobriu, né. Aí ela começa aqui. Tá, te, ti, to, tu. Tá. Então, ela é assim, ó. K. Aí vai para a segunda sílaba. Na, ne, ni, né. Aí vai para a terceira. Tá, te, ti, to. Tá. Aí você pergunta assim para ela. Ok, então o que você leu? Aí ela olhou para você, olha de novo para lá. E ela faz o quê? Tudo de novo. K, né. Tá. O que você leu? Nada. Ela não consegue juntar a questão do código, da tecnologia do código com a significação que isso tem. Esse é um problema que a gente vê e encontra facilmente com as nossas crianças, nas classes de alfabetização, e muitas vezes esse problema não está presente no primeiro ano, ou só no segundo ano de escolaridade, às vezes está presente inclusive no terceiro ano de escolaridade, ou além disso. Então a gente tem que ter atenção quando se fala dessas questões de alfabetização e de letramento, porque na realidade o que a gente tem que lembrar sempre que essas duas aprendizagens, ou seja, aprender a técnica, o código, decodificar, usar o papel, usar o lápis, e aprender também a usar isso nas práticas sociais, as mais variadas, que exigem o uso de tal técnica, são dois processos, e um não está antes do outro. São processos simultâneos e interdependentes, ou seja, alfabetização e letramento não se separam. Eu não tenho como pensar que eu vou trabalhar só o letramento com a criança. E com essa proposta de trabalho só com o letramento, a criança vai se alfabetizar. Também não posso pensar em usar só a técnica, achando que a técnica vai garantir esse processo completo de acesso à cultura escrita. Não é assim que as coisas funcionam. Na realidade, as duas coisas, elas precisam acontecer simultaneamente. São dois processos que têm conceitos distintos. Conceito de alfabetização é um, conceito de letramento é outro. Mas os conceitos, gente, são teóricos. Porque quando a gente pensa, de fato, na prática, a gente tem que relacionar sempre as duas coisas. Alfabetização com letramento, letramento com alfabetização. No momento em que o processo de alfabetização de uma criança se inicia, ele precisa vir sempre acompanhado do processo de letramento, porque é justamente o processo de letramento que significa toda aquela ideia de codificação, de decodificação, ou seja, da tecnologia da escrita. Ao mesmo tempo, enquanto eu estou numa prática, que a princípio seria uma prática realizada ou diretamente relacionada às questões do letramento, eu preciso associar sempre a questão da alfabetização. Porque, afinal de contas, toda a experiência que a criança tem com o texto escrito, a partir das relações que ela tem, mesmo que esse texto seja lido por uma outra pessoa, desde que haja um relacionamento significativo neste momento, isso traz também experiências para que a criança pense e reflita sobre as situações de aprendizagem, da leitura e da escrita, da técnica convencional desses dois momentos. Então,
ao se aprender uma coisa, passa a se aprender a outra. Na verdade, são processos indissociáveis, mas diferentes em termos de processos cognitivos e de produtos. Como também são diferentes os processos de alfabetização e do letramento. No entanto, diferentes, porém, sempre juntos na nossa perspectiva de realmente pensar em alfabetizar as crianças. E aí a gente tem que pensar assim, mas o que vem primeiro? Eu vou começar o meu trabalho. Primeiro eu alfabetizo, depois eu penso nas perspectivas de letramento? Primeiro eu uso o letramento e depois eu penso na alfabetização? Como é que é isso? Na realidade, essa alfabetização, a aprendizagem da técnica, domínio do código e de tudo mais, não é nenhum pré-requisito para o letramento. A gente já ouviu falar, e muitas vezes você conhece algumas pessoas ainda que usam essa seguinte expressão. Para o garoto poder aprender, para o garoto poder se inserir no mundo da leitura e da escrita, ele primeiro tem que aprender a ler e a escrever. Não é assim. Esse tipo de discurso é o tipo de discurso que a gente tem que eliminar. Lembra, as duas coisas são simultâneas, então o garoto não tem que ter um pré-requisito anterior de saber, de conhecer as letras, de conhecer as sílabas, de formar palavras ou de dominar a técnica, dominar a codificação e decodificação, para que ele tenha acesso ao mundo da leitura, a cultura, a escrita, a perspectiva de poder utilizar a escrita como forma de registro. Não é isso. A alfabetização é uma parte constituinte da prática de leitura e da escrita, tem uma especificidade que não pode ser desprezada. É a esse desprezo que chamo de desinventar a alfabetização. Essa é uma expressão típica da Magda, e ela vai dizendo que quando a gente despreza essa questão da técnica da alfabetização, despreza a necessidade de sistematização da língua, isso é o que ela vai chamar de desinventar a alfabetização. Porque para ela, a sistematização é um momento extremamente importante e necessário, embora não seja nunca isolado de qualquer outra perspectiva, mas é um momento importante. Então, assim, é abandonar, esquecer, desprezar a especificidade do processo de alfabetização. Isso é justamente esse processo de desinventar a alfabetização. A alfabetização é algo que deveria ser ensinado de forma sistemática, ela não deve ficar diluída no processo de letramento. A alfabetização requer que a criança tenha um domínio de uma técnica, porém, dentro de um uso social. Não esqueçam isso. Agora, a técnica, ela existe. A técnica, ela é necessária. É preciso que a criança sistematize essas situações. Então, ela vem dizendo que uma das principais causas da gente ter esse cenário de alfabetização, que muitas vezes é um cenário tão triste ao nosso redor, da gente ver esses processos de alfabetização, muitas vezes descolados de uma coisa ou de outra. Tem muita gente dizendo que não alfabetiza, que agora só trabalha com letramento, e muita gente ainda falando dessa questão da alfabetização sozinha. Então, ela vem apontando algumas causas, e ela vem olhando de uma forma histórica para essa situação. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz e gostaria de fazer um convite muito especial para você. Você que acabou de assistir essa videoaula top do Lá Concursos, nós aqui do Lá Concursos, nós elaboramos um curso online específico atendendo 100% dos conhecimentos básicos para o concurso da Secretaria de Educação do Espírito Santo 2018. Então, convido vocês a acessar o nosso site. Este curso custa apenas 10 parcelas de R$ 25,00, é isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25,00, ponto a ponto dos conhecimentos básicos, são 30 questões. Tenho certeza absoluta que se você assistir todas as nossas videoaulas, assistirem lá, atenderem, cumprir as nossas orientações pedagógicas, e vocês aí irão ficar competitivos e irão pontuar suficientemente aí para a sua aprovação no concurso público. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no Lá Concurso. Já esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula? Então, vai aqui embaixo, clica aqui embaixo, que você poderá fazer o download gratuitamente dessa videoaula aí, o download do material, do PDF dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Eu espero vocês aqui no Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus, fui, tchau, tchau. Clique lá.